As ondas da morte me cercavam, tragavam-me as torrentes infernais. Na minha angústia, clamei pelo Senhor, e de seu templo ele ouviu a minha voz. Assim rezava o salmista, o Salmo 17. E com esse versículo nós nos colocamos no contexto da liturgia para este sábado, quarta semana da Quaresma. Vamos nos aproximando da Semana Santa, onde celebraremos mais uma vez, em meio a uma pandemia, com muita dor, com muito sofrimento, os mistérios da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. O profeta Jeremias, ele foi um dos profetas que teve muita dificuldade para exercer o seu ministério, foi perseguido, foi desacreditado, foi caluniado. E hoje, na leitura que nós ouviremos, na primeira leitura deste sábado, aparece todo esse sofrimento. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. E eu era como um manso cordeiro, levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para o seu nome não ser mais lembrado. Tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça, perscruta os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. O profeta, então, vendo e sentindo toda a oposição que se levantava contra ele, pede ao Senhor ajuda. Quantas e quantas pessoas, e nós mesmos já passamos por situações semelhantes, quando nós descobrimos que tramavam contra nós, que planejavam a nossa queda, e nós não sabíamos e, inocentes, seguíamos a nossa vida. É muito triste, mas faz parte da realidade do nosso mundo. Então, nesse tempo de Quaresma, onde nós rezamos também sobre os sofrimentos que atacam o nosso coração, vamos também hoje lembrar desse tipo de sofrimento, sofrimentos morais. Jesus foi um dos que sofreu todos os tipos de sofrimentos, também esses sofrimentos. Foi caluniado, falaram mentiras contra ele, falsos testemunhos, traições, negações, tudo isso se abateu sobre ele. E ele, não obstante, continua amando, continua seguindo aquilo que ele sabia ser a vontade do Pai para ele. Então, o Evangelho de hoje, de São João, capítulo 7, 40 a 53, nós contemplamos as discussões a respeito de Jesus e as divisões entre as pessoas, as oposições, uns falando mal, outros defendendo, e cada vez a tensão vai aumentando mais. E assim é também na nossa vida. Esses últimos dias, com a piora da situação da saúde, nós temos assistido a um exasperamento das violências, das oposições, da falta de diálogo. Cada vez mais a tensão aumenta. Vamos colocar tudo isso diante de Deus, diante de nosso Senhor, e Ele que passou por isso, que Ele nos ajude também a mantermos serenidade necessária para enfrentarmos essa situação e não desistirmos de fazer o bem em meio a tudo isso. Não desistirmos de ajudar as pessoas, de procurar ao menos aliviar a sua dor e o seu sofrimento.
havia divisão no meio do povo por causa de Jesus. E a gente percebe também hoje, continua essa mesma divisão. Há quem acredite, há quem não acredite, há quem faça de Jesus um filho de Deus segundo a vontade deles, que sirva aos interesses deles, e não aquele Cristo que se entrega por amor, como um manso cordeiro, e que quer salvar a todos. Que o Senhor nos ajude a podermos viver este sábado pedindo essa graça de mantermos-nos solidários ao sofrimento das pessoas e buscando sempre a paz e a superação de todos esses discursos de ódio, de divisões, de mentiras. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.